Bom, indo na pauta precisamente sobre a pesquisa eleitoral, um levantamento divulgado hoje pela Atlas Intel mostra que na disputa pela presidência, o presidente Lula lidera todos os cenários do primeiro turno, mas aparece empate técnico contra 3 possíveis adversários no segundo turno. Eles são o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Michele Bolsonaro. A pesquisa também mostrou que a taxa de desaprovação do presidente Lula voltou a subir em novembro. Agora se situa em 50,7% dos eleitores que se dizem insatisfeitos com o desempenho do petista. O percentual supera os dois que declaram aprovar a gestão petista, seriam 48,6%. Já no levantamento do Instituto Real é uma junção de Real Time Big Data, também divulgado hoje, mostra que a administração de Tarcísio de Freitas tem o apoio de 60% dos eleitores de São Paulo. A pesquisa ouviu 1.500 pessoas e apresenta margem de erro de 3 pontos percentuais com 95% de confiança. O Instituto mostra que outros 34% disseram desaprovar a gestão. Apenas 6% não souberam responder. Eu fiquei interessado, Pedro, sobre essas pesquisas que de alguma forma você faz na Avenida Paulista. É todo domingo que você vai? Todo domingo eu vou para a Paulista entrevistar as pessoas e entender como é que está o termômetro das ruas, né? É claro que a Paulista, ela é uma rua turística, quando ela é fechada ali para as pessoas passarem. Então vem pessoas de todos os lugares do Brasil. E aí a gente sempre faz essas máximas, né? A gente costuma fazer o que a gente chama de experimento social, né? Não é apenas uma entrevista. Por exemplo, a gente recentemente se apresentou perguntando se as pessoas eram a favor das ocupações que estão havendo aqui em São Paulo, do MTST, esses movimentos que estão invadindo prédios aqui, né? Invasão de propriedade privada, estão cometendo crimes. E aí é muito legal isso, porque as pessoas de imediato já abraçam você, e eu vou com a minha famosa camiseta, né? Vai trabalhar, vagabundo. Mas eles não veem isso, eles veem o logotipo do MCT, né? É porque é muito rápido, né? Quando você faz uma abordagem, a pessoa não consegue ler. Ela vê aquela imagem vermelha, uma camiseta vermelha, a imagem do MST, e aí ela já logo abre o coração e você vai, olha, estamos aqui com um abaixo-assinado, né? Para apoiar as ocupações de prédios aqui em São Paulo. E ela assina, elogia, fala que está junto com o movimento. E aí vem um outro amigo meu, quero até mandar um abraço para ele, deve estar assistindo aí, Ulisses Moraes, um cara fenomenal da direita lá no Mato Grosso. E ele vem com outro abaixo-assinado dizendo o seguinte, olha, a gente está também com outro abaixo-assinado que é da habitação compartilhada. Ou seja, além de você apoiar o movimento, você vai poder acolher um membro do MTST na sua casa. Olha que prêmio. E aí a pessoa ela entende ali, ela entra em... Como a gente estava conversando nos bastidores aqui, cognitiva, como que é? A dissonância cognitiva militante. Cognitiva, né? Ela não consegue ter outra resposta senão ofender ou pedir para excluir a gravação, e aí a lei nos protege, porque ela consentiu com a entrevista e a gente está expondo aí essa hipocrisia diária. Mas sempre prova um ponto. A esquerda que ousa defender o governo Lula, Segre, ela não sabe como. Ela sabe que defende. Por exemplo, nós fizemos ontem, foi pauta aqui do Faroeste, o fato do governo Lula, via ministra Aniele Franco, receber as mulheres negras em Brasília, na Grande do Torto, e colocar as mulheres negras do movimento de esquerda para dormir em baias de cavalo. Sim. E a gente fez perguntando se o Bolsonaro era racista. E elas imediatamente, sim, o Bolsonaro é racista. Olha, mas o que você acha do Bolsonaro que colocou mulheres negras para dormir em baias de cavalo? É um racista, é um xenofóbico, eu odeio ele. Eu falo, na verdade eu cometi um equívoco aqui, foi o governo Lula, e foi essa semana passada. E aí, mais uma vez, as pessoas não têm como defender o indefensável, né? Tá, mas aí eu vejo duas observações. A primeira observação é que a pessoa não tem a mínima ideia do que está acontecendo, porque qualquer um que lê um pouquinho sabe que quem colocou isso foi agora, no final de semana passada, e foi Lula. Sim. Então ele acreditou porque interessava para ele acreditar que tinha sido Bolsonaro. Não importa o que falar do Bolsonaro se disserem essa população, essa massa militante não pensante, completamente manipulável, ela vai acreditar e vai contar possivelmente para o parente dela, na faculdade, eles vão... Então, isso mostra também, como você mesmo disse, como as narrativas, né? O Lula não disse que para eles voltar para o poder, dependeria da capacidade de construir a narrativa correta? Sim. Conseguiram a narrativa do golpe, que está aí para todo mundo ver.
né, e está ganhando corpo cada vez mais, e é com essa narrativa, enfraquecendo a pessoa do Bolsonaro, a imagem simbólica que ele tem como líder da direita, que eles vão tentando adquirir espaço e ganhando o imaginário popular. Agora, tem um problema. Todo movimento revolucionário é feito com a mídia. E aí o Lula está tentando comprar o máximo que dá, mas tem coisa que não der, né? Hoje as pessoas têm, professor André Marsiglia, o celular na mão. A gente postou o vídeo, 2 milhões de visualizações em um dia. Então as pessoas estão vendo a verdade, né, Segredo? Eu gostaria de ouvir vocês em relação a uma motivação sobre as respostas que Pedro consegue ter na rua. Porque quando a gente pergunta para alguém que não é de esquerda, por que não gostam de Lula? A lista tem um monte de enumerados. Eu posso dizer, não gosto porque é populista, porque usa nosso dinheiro para gastar em coisas que não necessariamente ajudam ao crescimento do país, e sim ao populismo barato de dar em função de tirar de quem tem para dar para quem não tem, muitas vezes não quer trabalhar para ter. Outro poderia ser pelo histórico do PT de corrupção, enfim, tem uma lista muito grande. Mas quando a gente fala de Bolsonaro, qual seria a tua, e começo contigo, Marcelo, qual é o motivo pelo qual essa pessoa que responde que não gosta do Bolsonaro é o motivo? Por que não gosta do Bolsonaro? Porque Bolsonaro não se corrompeu, não participou de escândalos, o PL, em termos gerais, comparado com outros partidos, não tem escândalos também. Qual é o motivo? Olha, eu vou tentar apresentar de uma forma bem concisa, mas são vários elementos. O primeiro deles vamos colocar diante do fato de uma ignorância absoluta da sociedade brasileira. E uma ignorância em que ela é corroborada, ou melhor dizendo, ela é suplantada por uma narrativa muito bem construída. É interessante que quando o Pedro ele trouxe a questão da narrativa do golpe foi que ganhou, a gente imagina, mas peraí, ele ganhou em 2022, o golpe supostamente foi em 2023. Mentira! A narrativa do golpe está desde 2019. Desde 2019 que eles estão dizendo que existe uma propensão para um golpe de Estado, porque são golpistas, porque eles defendem o 64, defendem isso. E em 2022 a narrativa do golpe foi constante, que eles queriam dar um golpe. E a gente dizia, não, o golpe está sendo dado por eles. Basta ver a fraude nas eleições, que não tem nada a ver com urna, ministro. Veja, uma ignorância que é suplantada constantemente pela compra dos meios de comunicação para apresentar narrativas pontuais. Me permite só uma corroboração rápida. Qual que era a primeira imagem que tentaram chancelar no Bolsonaro quando ele virou um fenômeno nas redes sociais? Dizendo, é só não matar, não roubar, não estuprar que você não vai pra lá, porra. E acabou. Foi o primeiro vídeo viral do Bolsonaro. É isso aí. Ele idolatra Coronel Ustra, o torturador. Exato. Exato, e ele faz esse vínculo imediatamente, ou seja, então existe, primeiro uma ignorância suplantada pela compra da mídia tradicional, por incrível que pareça. Esse é o nosso canal, essa é a nossa arma, que são as redes. O problema todo é que eles vão querer quebrar as redes. Então, você está shadowban, né? Shadowban, que você está até ano que vem. As minhas redes eu não consigo passar nada. E vão bater. Por qual razão? Porque, infelizmente, quem pega 4 horas de condução para vir trabalhar no centro expandido de São Paulo e voltar, ele chega, ele só tem aquela mídia tradicional, que é a Rede Globo, que no máximo pega algum outro canal que vai ali, e é o que está. E é isso, então eles pegam aquela narrativa que está sendo bombardeada e eles bombardeiam da forma muito certa. Exemplo, todo mundo votou no desconto dos R$5.000, ou seja, desconto de imposto. Não, porque isso é justo. Não é justo. Está errado. Aquilo é uma porcaria. Está mal feito, está mal formulado. Mas todo mundo votou. Já está vendo? Até mesmo a direita é a favor disso. A direita não pode ser a favor de uma porcaria daquela, porque ela é contra o imposto. Mas veja, aí eles jogam a narrativa. Aí tem um outro conjunto. Isso a gente fala do povão. Mas a gente tem uma classe média que está preocupada em sobreviver. E para sobreviver ela está fazendo o que for necessário. E a gente tem uma elite que não vale lá essas coisas. E tem um pedaço da nossa elite, o Marcílio usou uma expressão uma vez que eu achei maravilhosa, que tem nojinho estético do Bolsonaro. Por quê? Porque eles não gostam de determinadas coisas do Bolsonaro, como se nesse sistema político que a gente tem, houvesse uma forma de trabalhar perfeitamente. Não tem. O Bolsonaro é um cara simples, sincero, direto e objetivo. Por isso que esse nojinho estético acaba enfrentando ou impactando em determinadas pessoas da elite. Então a gente tem esse conjunto de elementos que acabam configurando que esses indivíduos têm uma certa aversão. Uma ignorância suplantada por uma narrativa bombardeada constantemente com mentiras, com muito dinheiro pago para a mídia tradicional, uma elite que não sabe o que fazer, afinal de contas, e uma classe média que está tentando sobreviver e não olha para todos os lados e não vê líderes. Aí é que está o grande problema. O Pedro falou que nós temos um problema que isso não corresponde ao termômetro das ruas, essas pesquisas. Eu concordo plenamente com ele. O grande problema
problema que aí a gente tem, mesmo que o termômetro das ruas não esteja correspondendo ao que essas pesquisas mostram, que é muito maior a rejeição ao Lula, na hora H, o que eles vão fazer? Aprovaram os 5 mil, conseguiram reduzir não sei o quê, estão botando isso, estão caçando os corruptos do INSS, escondendo que eles fazem parte desses corruptos, mas isso vai ser bombardeado pela mídia. E vai chegar para essas pessoas que no frigir dos ovos elas vão dizer: quem que está me trazendo algo além de promessa? É esse cara de pau que mesmo errado está fazendo. Eles acabam votando pela ignorância e pela resposta imediata. Eu vi uma senhora que virou deputada, como é que ela foi? Ela foi no subúrbio de Porto Alegre, e o que ela fazia? Você não tem carteira de identidade, a culpa é da direita. Ela chegava e agilizava a forma de dar carteira de identidade. Queira ou não queira, as pessoas identificavam isso, como ela me deu alguma coisa. O que a direita ia fazer? Ia estar discutindo os problemas filosóficos, cêntricos e acásicos, ao invés de ir lá na periferia. E a gente vê isso hoje na nossa direita, nas grandes cidades, que ficam brigando por coisas que são superficiais, ao invés de ir lá na periferia para fazer frente ao que a esquerda faz. Então é um conjunto de elementos que realmente está acabando com que a gente não tenha uma liderança da direita consagrada. E as nossas brigas internas ajudam bastante. Ah, sim. Qual é a tua opinião, André? Por que sempre aparecem um passapano para Lula e sempre está contrário ao Bolsonaro, mesmo que sejam coisas inventadas? É um erro da comunicação do Bolsonaro? Eu não sei se é um problema do Bolsonaro ou se é um problema da própria esquerda. A esquerda ela tem uma encruzilhada que é a seguinte: ela não tem opção. Né? O Lula, ele é alguém historicamente relevante para a esquerda, na prática também, né? Porque é o único. Quem é a opção da esquerda? Não tem outro. Mas também é uma figura simbólica. Né? Então você pega, por exemplo, Che Guevara, aquela história que a gente fala assim: todo mundo que morre vira santo, né? Uhum. O cara morre e você esquece os defeitos. Então, Che Guevara tá morto, bom, aí é um lixo. Não sei o que, a esquerda enxerga como Fidel Castro. Fidel Castro. Então tem uma coisa simbólica no Lula, que é dele ter sido um personagem relevante para as esquerdas dentro do nosso século, ou do século passado. E isso faz com que se passe pano. Eu acho que se passa muito mais pano para o Lula por ele ser a única opção e por ele ser essa figura simbólica, do que necessariamente há um olhar crítico ao Bolsonaro. A esquerda idealiza o Lula muito mais do que demoniza o Bolsonaro. Se você tirar o Bolsonaro e colocar para rivalizar com o Lula, hoje, por exemplo, você vê alguns personagens falando assim: na época em que o Bolsonaro, ou em que o Lula rivalizava, eu tenho saudade, esquerda falando, eu tenho saudade da época em que estava o Fernando Henrique aí, porque o Fernando Henrique era, naquela época que estava o Fernando Henrique, eles também metiam o pau, que o Fernando Henrique falava que o aposentado era vagabundo, lembra dessa história? Que esqueçam que eu escrevi. Então, assim, o Serra fazia um monte de besteira, mas como eles não estão mais aí, então agora o problema é o Bolsonaro. Mas se você tirar o Bolsonaro e botar outro, eu acho que é um problema muito mais interno da esquerda, de ter que passar pano para aquele que é a única opção deles e que tem uma relevância histórica.